O ensino dos apóstolos, ele tinha um foco: pregar Jesus, pregar a Cristo, demonstrar em sua pregação que Jesus é o Cristo prometido por Deus e que a ressurreição dele era real. Vamos pensar outra coisa. Eu não tenho, ali dias após a ressurreição de Jesus, uma teologia estabelecida. Eu creio em Jesus, então não sou mais judeu. Mas o que eu sou? O que eu sou, ou seja, o ser cristão, é o que eles aprendiam com os apóstolos. Nós acreditamos que os 12 apóstolos lançaram os fundamentos da igreja. Como é que um cristão deve se relacionar com aquele não crente? Como deve ser o relacionamento com os crentes? Como é que eu devo fazer o culto? Como eu devo orar? O judaísmo tem 313 leis para serem cumpridas, mas muitas dessas leis são cerimoniais. Mas agora que em Jesus foi cumprida toda a lei, o que eu tenho que fazer agora? Essa era a doutrina dos apóstolos, que a igreja estava firmada nela, e que, a propósito, é a mesma doutrina dos apóstolos que nós temos que viver hoje. A doutrina dos apóstolos está registrada na Bíblia. E olha que nós estamos celebrando os 500 anos de Reforma Protestante, e nós levantamos a bandeira da Reforma, que é a sola Escritura, ou seja, toda doutrina para a igreja deve partir da Bíblia. O Papa não tem autoridade, o pastor não tem autoridade, somente a Bíblia tem autoridade sobre a igreja. Então, sola Escritura. Mas é incrível como é que eu não preciso da sola Escritura quando eu olho para a igreja primitiva, porque ela já perseverava no ensino dos apóstolos. Ou seja, quem que andou com Cristo? Os 12. Eu vou andar com esses apóstolos e aprender de Jesus com eles. Para nós hoje, aprender com a Bíblia, a mesma doutrina dos apóstolos que a igreja primitiva aprendeu com ela. O apóstolo João, na epístola, pela epístola de João, ele mesmo diz: eu não trouxe para vocês um novo mandamento, eu trouxe o antigo. Ou seja, eu não vim aqui trazer uma nova revelação, eu vim ensinar para vocês Jesus, que é a revelação que todo mundo já tinha. Então eu preciso pontuar isso. Como é que o próprio apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava, vai dizer: eu não trouxe uma nova revelação, eu trouxe a antiga, eu trouxe Jesus. E hoje está cheio de pastor tendo nova revelação. Deus não revelou para o apóstolo João, mas está revelando para um monte de pastor hoje. Então eu não acredito nisso. Nós precisamos sim aprender e seguir os passos dessa igreja do livro de Atos. O grande crescimento, a expansão da igreja, de certa forma vulgarizou, de certa forma tirou a credibilidade da igreja evangélica. Hoje, se eu quiser uma igreja, e eu estou falando que eu gosto muito de rock, se eu quiser uma igreja que só toca rock da pesada, eu vou encontrar. Se eu quiser uma igreja que me deixa ir com a roupa que eu quiser, cantar a música que eu quiser, eu vou achar. E acaba que, ao invés da igreja converter pessoas a Cristo, a igreja se converte ao mundo para parecer com o mundo. E qual que é o perigo disso? A banalização da fé. O temor do Senhor fica perdido. Qual que é a religião contemporânea? Tem um filósofo atual que diz que é a religião do cartão de crédito. Desde que o cartão de crédito esteja pago em dia, está tudo bem. Eu tenho seu Deus, você tem seu Deus, eu visito meu Deus uma vez por semana, o outro visita o Deus dele 2 vezes por semana. Só que nós não podemos ser crentes assim, porque ser cristão não é ir à igreja tantas vezes por semana. Ser cristão é ter Cristo nos nossos corações. Ter Cristo nos nossos corações é temer a Deus, é ter um coração quebrantado e ligado em Cristo. Precisamos resgatar da igreja primitiva pelo menos esses 3 pontos. É o temor a Deus, é a doutrina dos apóstolos, que eu já expliquei, que é a leitura e aprendizado da palavra de Deus, e o profundo amor e comunhão entre os crentes. Uma igreja não pode ser conhecida por ter um grande templo apenas, um louvor muito bonito apenas. Deve ser conhecida porque lá tem amor entre os irmãos. Se Cristo está dentro da igreja, tem amor entre os irmãos. Temos que resgatar isso. Fontes históricas, quando eu falo fonte histórica, é fonte além da Bíblia.
registra cultos às 5 da manhã, porque não existia o domingo reservado para ir à igreja. Então o povo se encontrava antes de começar o trabalho. Sob perseguição dos judeus, depois do Império Romano, o povo se encontrando em subsolo, no meio do deserto, em cavernas, se reunindo às 5 da manhã numa caverna para se esconder da perseguição, para adorar a Cristo. Hoje eu tenho estacionamento coberto, ar-condicionado, climatização da igreja, um excelente equipamento de som, e as pessoas não vêm à igreja. É a falta do temor e do amor de Deus nos corações. O que a igreja atual precisa fazer é resgatar o modelo da igreja primitiva. Se nós temos um modelo de crescimento da igreja, de testemunho cristão, de pregação da palavra, este modelo está em Atos. O livro de Atos registra que todos os dias Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Olha só, eu tenho uma igreja sem estrutura física, sem dinheiro, sem respeito das autoridades, sobre dura perseguição contra os cristãos, e ela crescia. Por que ela crescia? Porque ela estava fundamentada na ressurreição de Cristo. A pregação era cristocêntrica, ou seja, eu pregava a Cristo, ele era o centro e objetivo da pregação. O testemunho de vida dos irmãos era de cuidar uns dos outros. E isso chamava a atenção dos não crentes, que olhavam para os cristãos e viam uma vida coerente com a pregação, que viam um testemunho de vida que falava mais alto que a própria pregação. Então, quando esse cristão pregava, os outros convertiam. Quem se convertia, não convertia porque era moda converter. Não escolhia a igreja porque essa era bonita. Não escolhia a igreja porque naquela igreja o culto é rapidinho, então eu vou naquela. Você chama Deus Todo-Poderoso e vai no culto que é pequenininho. Você acha que ele não percebeu isso, não é? Agora, esta igreja escolheu a Cristo, não escolheu mais nada. E nós precisamos resgatar este sentimento. Eu sou cristão. Eu não estou cristão 3 vezes por semana, 1 vez por mês na igreja. Eu sou cristão o tempo todo. E é isso que nós precisamos resgatar para a igreja de hoje.